Maravilhoso estar aqui mais uma vez com vocês para compartilhar a palavra. Eu queria agradecer a Deus mais uma vez a oportunidade, pedir que o Senhor, por sua graça, nos conceda a fidelidade à sua palavra e o espírito de vida. Hoje eu estou meio altinho ali por causa da câmera, mas não é normal não, né? Normalmente é em outro lugar que a gente fica. Estive em São Paulo agora pela graça de Deus, pregando lá na quinta, na sexta e hoje de manhã. E foi tremendo lá, o Senhor é precioso demais, e o Senhor chama à existência as coisas que não são. E se alguém estiver assistindo aí pela internet também, pessoal lá de São Paulo, queria mandar um beijo para vocês. Que Deus abençoe e continue a obra que Ele começou aí. Bom, este mês é o mês da família, certo? Fala, Carlinhos, como é que você está? Maravilha te ver. Esse mês é o mês da família. O que é mês da família? É um mês onde nós nos propomos a estudar a palavra de Deus nessa perspectiva da família. E hoje eu gostaria de compartilhar um pouco sobre a família como um ambiente da manifestação do Evangelho, um ambiente propício ao Evangelho. E eu gostaria de ler dois textos com vocês para a gente começar a meditar. Ele vai servir só como base aqui para nós. Um está em Mateus capítulo 3, a partir do versículo 1. Mateus capítulo 3, você tem Bíblia aí, bola? Você tem Bíblia aí não? Pega do celular aí, pega do Davi emprestado. Mateus capítulo 3, versículo 1 em diante. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Este é aquele de quem o profeta Isaías falou ao dizer: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, e ele trazia um cinto de couro na cintura. Seu alimento era gafanhotos e mel silvestres. Então iam ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a região circunvizinha ao Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Mas vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi frutos dignos de arrependimento. E não penseis que basta dizer: temos por pai a Abraão. Eu vos digo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Mateus 11. Versículo 1. Quando Jesus acabou de instruir os seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a perguntar-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Respondeu-lhe Jesus: ide, anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os paralíticos, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que não se escandaliza por minha causa. Santo Espírito, essa é a tua palavra. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós clamamos que o Senhor venha nos falar por meio dela. Em nome do Senhor Jesus, produza vida em nosso meio. Produza, Senhor, aquilo que nós não podemos produzir em nós mesmos. Produza, Senhor, aquilo que somente o poder da Tua palavra pode fazer. Coloco cada vida aqui, Senhor, cada família aqui representada, Senhor, aos Teus cuidados, para que em nome do Senhor Jesus, todas elas, Senhor, possam ser confrontadas pela Tua palavra. E em nome do Senhor Jesus, possam, Senhor, render-se a Ti e a Tua vontade.
e que o Senhor possa reinar, o teu reino possa ser expandido, Senhor, e que a tua vontade seja feita, para a glória do teu próprio nome, Senhor. É em nome do Senhor Jesus que eu oro. Peço que o Senhor também repreenda toda a ação das trevas, tudo aquilo que de alguma maneira vem impedir o fluir da vida, Senhor. Vem impedir que nós creiamos, seja por ti mesmo repreendido, para a glória do teu próprio nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, esse é um texto meio nada a ver para falar, às vezes, né, sobre família, sobre relacionamento entre pais e filhos, entre irmãos e irmãs, entre filhos e pais. Mas a grande questão aqui é que o ambiente em família deveria ser, para nós, o lugar onde começaríamos a viver de maneira mais eficaz, ou de uma maneira mais efetiva, melhor dizendo, aquilo que nós dizemos crer, ou seja, o Evangelho de Jesus Cristo. O ambiente em família é o princípio daquilo que nós podemos chamar de igreja. A palavra de Deus vai dizer: onde 2 ou mais estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus, ali Ele estará. Ali é uma igreja existindo. A grande questão é que até que ponto, então, as casas, essas igrejas que existem nas casas, daqueles que se reúnem num lugar maior, até que ponto essas casas têm expressado, então, as categorias do Evangelho? Até que ponto o Evangelho tem sido vivido? Ou até que ponto o Evangelho que se diz viver nas casas tem produzido frutos do Evangelho? Nós precisamos comparar. Nós precisamos verificar o que estamos vivendo. Se de fato o que vivemos na nossa casa é algo que testifica de Cristo, ou é algo que não expressa a vida de Jesus, não expressa os frutos do Evangelho. Quando você vai verificar, nós no dia a dia, você percebe muito de um conflito que existe nas famílias, de uma relação um tanto quanto conflituosa, falta de perdão. Lógico que isso existem as exceções, mas nós não vamos tratar aqui de exceção. Nós vamos falar daquilo que nós podemos perceber de maneira geral. A dificuldade que existe muitas vezes nos relacionamentos familiares, sendo que nós estamos falando de pessoas que confessam o nome de Jesus e que dizem que são discípulos de Jesus. Podemos também abordar aqui a questão de pessoas que não confessam Jesus Cristo, que não confessam o Evangelho como a sua experiência de fé. Mas, a princípio, eu gostaria de partir da primícia básica de que você que está aqui é um desses que confessa Jesus Cristo como Senhor. Então nós vemos ali duas cenas interessantes. Primeiro, João Batista. O texto vai dizer sobre quem seria ele, sobre a profecia que apontava para ele, a voz do que clamava no deserto. E vai dizer também como ele era, características como o seu tipo de roupa, do que ele se alimentava, o que era feito no seu ministério, aonde ele vivia, estão colocadas no texto. Para a gente poder entender um pouquinho, João Batista é como se fosse uma espécie de transição. Isaías profetizou acerca dele, dizendo que ele iria aplanar o caminho do Senhor. João Batista representa uma ruptura com o sistema velho, mas até um nível. De um nível para lá ele não consegue caminhar. Nós sabemos que quando Jesus entra no contexto da Palestina, no contexto do mundo, já existia toda uma expectativa de Deus, uma expectativa do divino, do sagrado, e já existia toda uma religião montada. Você tinha o templo, você tinha os sacerdotes, você tinha os ritos. Só que na representatividade bíblica, a arca que representa a presença de Deus e que ficava no Santo dos Santos já havia sido desaparecida, já havia desaparecido. Isso nos comunica o seguinte: havia toda uma formalidade, toda uma casca, havia todo um movimento
em direção a Deus, que falava de Deus, que comunicava de Deus, mas Deus mesmo não estava ali, não estava presente naquilo ali. Nós podemos verificar também pelo Novo Testamento que havia 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Isso também nos comunica já que havia uma trama política. Havia naquele contexto já a mão do homem interferindo nessas questões e agindo segundo a sua vontade, com as suas maracutaias. Outra realidade que você tem é que João Batista, de fato, era para ser o sumo sacerdote daquela época, daquele momento. Mas ele não era o sumo sacerdote, pelo contrário, ele estava no deserto, clamando. A voz do que clamava no deserto era João Batista. Mas João Batista representava uma ruptura, ele era uma voz profética. Ele denunciava, muito provavelmente, ele era da categoria dos essênios, provavelmente, que representava também uma voz profética de denúncia com relação a todo esse sistema religioso montado na aparência, que fala de Deus, que fala de coisas ligadas a Deus, que realiza ritos ligados a Deus, mas que não tem nenhuma verdade existencial, que não tem nenhuma realidade espiritual. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, João Batista começa a denunciar estas coisas. Mas é interessante para você ver como funciona essa questão da religiosidade. O texto vai dizer que os fariseus e os saduceus vão procurar João Batista para poder serem batizados também. João Batista representa uma voz profética contra a realidade do templo, dos fariseus e dos saduceus, dos sacerdotes. E ainda assim, fariseus e sacerdotes se dirigem a João Batista com a intenção de ser batizado. Ora, se eu dou esta autoridade ou este crédito a uma pessoa que fala contra uma realidade que eu vivo, logo a posição correta seria abandonar aquilo do que esta pessoa está falando contra. Se João Batista está dizendo que todas as coisas que estão acontecendo no templo são erradas, e eu pertenço ao templo, a toda aquele teatro, para não falar outra palavra, toda aquela formalidade, toda aquela aparência. Mas para essas pessoas que só se importam com a aparência religiosa, que só se importam com aquilo que as pessoas vão pensar de mim, mas que não sabem, não conhecem Deus, que não sabem quem é Deus e não precisam de Deus, porque eles podem muito bem criar um movimento acerca de Deus, ainda que Deus não esteja lá, como era no caso dessas pessoas do templo, porque a arca já não estava mais lá. De maneira que eu possa usufruir de toda essa estrutura, usufruir de todo o aparato da religião, mas não significa que de fato eu vivo aquilo. Aliás, eu quero ser bem visto pelas pessoas, eu quero ser visto, é outro detalhe, e eu quero usufruir desta realidade da religião. Mas vai que o cara está certo, vamos lá jogar uma água na cabeça. E João Batista então fala assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi frutos de arrependimento, dignos de arrependimento. João Batista é esta ruptura. Só que quando nós olhamos o texto do capítulo 11 de Mateus, você repara que João Batista manda 2 dos seus discípulos a perguntar se de fato Jesus era o Messias ou se deveria aguardar outro. Olha que interessante. João Batista já havia dito: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu gostaria de dizer, se você está aqui para ouvir a palavra de Deus, eu gostaria que você concentrasse na palavra de Deus. Faça desse momento aquilo para que você se dispôs a fazer. E ele então manda dois discípulos seus e questionar Jesus. E o texto vai dizer que por causa dos feitos de Cristo, ali no versículo 2,
enviou 2 dos seus discípulos a perguntar-lhe: és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Quando nós olhamos para a realidade do texto, que feitos eram estes que produziu em João Batista uma dúvida? Lembre-se que João Batista já havia dito: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele já havia dito: eu não sou digno de desatar as tuas sandálias. João Batista já havia dito: eu não posso batizar você que tem que me batizar. João Batista já tinha se rendido, já tinha confessado o senhorio de Jesus como Messias. Mas por que agora ele estava em dúvida? Que feitos eram estes que deixaram João Batista em dúvida? Os feitos que você repara no capítulo 4, 5, 6, 7 de Lucas, que você repara no capítulo 4 de João, no capítulo 8 de João. Jesus representou algo que realmente era novo, algo que realmente rompia, mas não de forma parcial, mas uma ruptura total com o sistema religioso. Ele era alguém que denunciava o sistema religioso como hipocrisia, e ao mesmo tempo vivia totalmente o evangelho, a novidade, aquilo que a Bíblia vai chamar de vinho novo. Ele ia em lugares que a religião dizia que ele não deveria ir. Ele falava com pessoas que a religião devia dizer que ele não podia falar. Ele tocava em pessoas que a religião dizia que não devia tocar. Ele fazia coisas que a religião dizia que não se devia fazer. Ele tinha o seu testemunho pautado no amor, na aceitação, na graça, na misericórdia. Jesus, no capítulo 5 de Lucas, ele vai dizer, quando ele entra na sinagoga, ele pega o rolo do profeta Isaías e lê o texto que diz: o Espírito de Deus está sobre mim pelo que me ungiu, para pôr em liberdade os cativos, os oprimidos, dar vista aos cegos, a pregar o evangelho aos pobres e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus é aquele que não se importa com a aparência, mas busca a realidade. Busca de fato aquilo que tem essência em Deus e que representa de fato o novo. Ele não está preocupado com as aparências daquilo que pode ser. Ele quer de fato uma vida diante de Deus, para Deus, com Deus e para a glória de Deus. Ele vem ser o novo, o vinho novo. Ele é o evangelho em pessoa. Ele não está preocupado com o que vão pensar de mim. Nicodemos, no capítulo 3 de João, vai procurar Jesus à noite. Ele é um fariseu, ele é um religioso extremado, ele é alguém que conhece muito de Bíblia, que conhece os ritos, ele é alguém que pratica a sua religião de maneira extremada, e é alguém que teve a revelação de que Jesus Cristo era o Messias, não como uma revelação trazida por Deus, não sei, posso questionar isso, mas pelo menos ele foi forçado a chegar nessa conclusão por causa dos sinais messiânicos que Jesus andou fazendo. Só que ele vai à noite, ele administra a sua reputação, porque ninguém poderia vê-lo com Jesus. Aquilo poderia representar para ele uma perda do ponto de vista que o seu testemunho poderia ficar prejudicado entre os religiosos, entre aqueles que têm um testemunho maravilhoso, sustentado pelas obras, sustentados pelos ritos, sustentados pela lei, pelo padrão moral, pela lei humana. Ele administra isso, por isso ele vai à noite para não ser visto. Jesus não tem esse problema. Jesus não tem esse medo. Jesus se declara o Filho de Deus e anda com prostituta. Se declara o Filho de Deus e toca em leprosos. Se declara o Filho de Deus e anda com a samaritana. Se declara o Filho de Deus e anda com todos. Ama a todos. Recebe todos. O testemunho de Jesus é esse: Deus ama você.
Deus quer mudar a sua vida. Deus quer te dar vida. Deus quer te dar uma nova vida. E eu não me importo com a minha reputação, desde que eu entenda que aquilo que eu estou fazendo em Deus, por meio de Deus e para a glória de Deus. Jesus só se importava com uma coisa: a glória do Pai, a vontade do Pai. Não interessava se alguém o visse em uma situação que a religião dizia: isto não está batendo. Jesus se importava em expressar um Deus que ama e recebe pecadores, e que tem vida para quem não tem vida. Jesus não se importava com o que vão pensar de mim. Jesus representa uma ruptura total com essa expressão, para agradar somente a Deus. Mas vocês vão reparar que João Batista não representa esta ruptura, porque ainda que ele represente uma certa ruptura com aquela estrutura, porque ele não participava dela, ele estava no deserto, porque ele denunciava as maldades, as injustiças do templo, dos fariseus, a hipocrisia deles. Contudo, você vai perceber que todo o seu testemunho vem com um ranço de religiosidade. Ele traz um ranço daquelas coisas, de maneira que o que ele veste o distingue das pessoas. E se parece com a estola sacerdotal dos sacerdotes. Ele usa uma roupa que é de camelo e um cinto de couro amarrado na cintura. É mais ou menos a roupa dos sacerdotes. O que ele está dizendo assim, eu não sou igual a você, mas também não sou igual aos demais. Eu rompo com essa estrutura, mas ainda mantenho a essência dela de me diferenciar dos demais pela minha aparência. João Batista também, vou comparar antes de caminhar na sequência. Quando você olha para Jesus, Jesus é traído com um beijo, sabe por quê? Você sabe por que Jesus levou um beijo de Judas? Porque no bolo, ninguém conseguia distinguir Jesus dos demais. Jesus se vestia igual aos demais. Jesus era misturado no meio do povo. Para saber quem é Jesus, não era bater o olho e ver uma estola sacerdotal, roupas caras, não. Ele era igualzinho a todo mundo. Para você saber, então fica tranquilo, que eu vou mostrar para você quem é Jesus. Eu vou chegar lá e vou dar um beijo. O cara que eu beijar, pode sentar o porrete nele, que é ele que é Jesus. João Batista não. João Batista era diferente. Dava para você notar quem era João Batista. Jesus não. Jesus estava no meio do povo. João Batista se alimentava do quê? Gafanhotos e mel silvestres. Ele também não come o que as pessoas comem. Jesus Cristo foi taxado de... Vamos aí no capítulo 11, onde vocês estão mesmo, de Mateus. Vamos ler o 18 e o 19. Veio João, não comendo e nem bebendo. E dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem, Jesus falando de si mesmo, comendo e bebendo. E dizem, eis ali um homem comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas ações. Jesus, ele tomou para si a prerrogativa de Filho de Deus, mas ainda assim amava e se congraçava com perdidos, com aqueles que necessitavam de salvação, de graça, de encontrar Deus. E ele foi taxado de comilão e bebedor de vinho. Vocês conseguem perceber a diferença entre João Batista e Jesus? Sim ou não? João Batista é uma ruptura parcial. É um meio de campo. Jesus é uma ruptura total. Outra coisa, João Batista não se relacionava com as pessoas. Deserto é lugar de gente? Se fosse lugar de gente, não era chamado de deserto, ou não é?
Deserto é um lugar onde eu não me misturo com os demais. Quem quiser vir a mim, vem, eu vou observar o seu discurso, daí eu vou realizar um rito em seu favor. Mas Jesus não. Jesus andava, tocava, beijava, abraçava pessoas, povão. Ele era às vezes espremido no meio da multidão, não sabia nem quem me tocou. Os discípulos falam, mas tá de brincadeira, Senhor, tá tudo uma multidão te espremendo aí, eu vou saber quem tocou o Senhor? Não, mas saiu virtude de mim aqui, alguma coisa aconteceu. Vocês conseguem entender aqui a diferença entre João Batista e Jesus? João Batista representa uma ruptura, mas João Batista é uma ruptura parcial. Ele traz o ranço da religião. Jesus é a ruptura total. Ele é o vinho novo. Vinho novo. Ele é a novidade. Ele é aquilo que veio para ficar, para se estabelecer. E na minha concepção, hoje, as casas, os lares, não conseguem de alguma maneira expressar a realidade do Evangelho, porque não consegue esta ruptura que o Evangelho propõe. Não consegue pensar nas categorias do Evangelho. Jesus, vamos ver aqui, capítulo 9 de Mateus, volta um pouquinho. 16 e 17. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, pois semelhante remendo rompe o vestido e faz-se maior a ruptura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres, entorna-se o vinho e os odres se estragam. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Muitas famílias hoje sofrem, e muitos relacionamentos hoje são mortos, são dificultados, porque nós não cremos no Evangelho. Porque nós não cremos no poder de Deus, porque nós não cremos na suficiência de Cristo, porque nós não cremos que é chegado a nós o reino de Deus. E porque nós achamos melhor, ainda que nós flertemos com o Evangelho, frequentemos uma igreja, falamos em nome de Jesus, mas nós não queremos uma ruptura de confiar única e exclusivamente e plenamente no sacrifício de Jesus Cristo e no Evangelho de Jesus. Para isto, eu preciso então ensinar você a ser um bom pai, e ensinar você a ser um bom filho, como complemento, porque nós não queremos romper com a sabedoria deste mundo, nós não queremos romper com o que os outros vão pensar de mim, o que os outros vão pensar do meu filho, o que os outros vão pensar da minha mãe, do meu pai. Nós não queremos romper com aquilo que é totalmente velho, obsoleto. Nós queremos pegar a novidade, mas ainda manter a mesma mentalidade velha. Nós queremos pegar a novidade do Evangelho e colocar dentro de um odre velho. Eu quero dizer para você, se você quiser viver o Evangelho dentro de uma mentalidade tacanha, ultrapassada pelo Evangelho, que é a religião, vai rachar, vai dar problema, vai estourar o odre velho, vai derramar o vinho e não vai dar certo. Não vai dar. Ou você confia plenamente em Deus e vive uma vida diante de Deus, ou então você vai passar como aquelas empresas que precisam toda hora de motivação, sabe? Vamos trazer um cara aí para motivar a equipe de venda. Aí vai, tal, a equipe naquele mês já
Uau, vende pra caramba, no outro mês também, aí daqui a pouco vai esfriando, tá dando 6 meses, chama lá o cara que é motivador de novo, aí o motivador vem de novo, e assim vai. Não, o Senhor nos chama para ter vida, para assumir as implicações do Evangelho. E que implicações são essas? É as implicações do reino de Deus. Qual seria uma delas? O amor. Vamos ler 1 João 1. Vixe, nem comecei a falar, já está acabando o tempo, meu. Primeira João 4:20. Se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? O que nós fazemos? Nós fazemos um meio de campo. Eu não preciso amar o meu irmão. Dá para eu amar só Deus. Dá para eu ir na igreja, cantar louvor, falar, oh, aleluia, Jesus. Oh, Deus, tu és maravilhoso. Não dá. Não dá. Se você rompeu com as categorias da religião, não viva uma mentira. Chega para Deus e fala, Deus, eu não consigo amar o meu irmão. Eu preciso de um novo nascimento. Eu preciso de um novo coração. Eu preciso que o Senhor me transforme em um odre novo. O problema é que eu sou um odre velho e eu não consigo administrar as categorias do Evangelho. Meu amado, se você não anda em direção ao amor, sustentado pela vida de Jesus, e aqui eu quero deixar isso bem claro, porque nós temos uma mania de olhar para nós e dizer, eu não consigo. Isso seria ótimo se o passo seguinte seu fosse, mas aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. Aquilo que é impossível para mim é possível para Jesus Cristo que habita em mim. E andasse em direção ao amor. Porque isso faria, sabe o quê? Que você se curvasse. Na hora que você começasse a amar o seu irmão e adoraria a Deus, porque você viria o amor de Deus fluindo da sua vida e você teria a plena consciência, este amor não é meu. E seria uma alegria no seu coração ver Deus suscitando vida da onde não tem, chamando à existência as coisas que não são. Mas nós preferimos não andar por fé quando a palavra de Deus diz. Nós preferimos andar por vista. Olhamos para nós e dizemos, eu não consigo amar, então logo não amo. Isto não é evangelho. Evangelho, você é chamado a andar por fé. Não segundo as possibilidades que há em você, mas segundo as possibilidades que há no Espírito de Deus que habita em você. Ou você não é um filho de Deus. Porque se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal também não é dele. Então aí você está em outra categoria, você precisa se arrepender, clamar a Deus misericórdia e falar, Senhor, vence a minha vida, porque você está na morte, você está no inferno, a sua vida será morte, produzirá inferno. A sua vida não terá paz, porque o fruto do Evangelho é paz. Então você precisa se arrepender. Ou então viver essa ilusão de ir na igreja e odiar o seu irmão. Outra realidade, Mateus 6, 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores.
A realidade do Evangelho diz que Deus pagou toda a sua conta em Cristo Jesus. Certo ou errado? Você crê nisso? Responde, você crê nisso? Você crê que você não deve mais nada para Deus? Você crê que o sangue de Jesus Cristo pagou por todos os seus pecados? Tem sentido você reter perdão? Tem sentido você receber perdão e não dar perdão? No reino de Deus, não. E as relações familiares estão cheias de pessoas que não se perdoam. Filhos que não perdoam pais, pais que não perdoam filhos. Tudo bem. Se você quiser viver isto, mas não chame isso de evangelho. Porque a família é o ambiente melhor para você viver o evangelho. E o evangelho diz que quem provou perdão, perdoa. Se você está guardando ódio, se você retém, não quer perdoar seu pai, seu irmão, sua mãe, seu filho, sua filha, eu quero dizer para você também que você precisa de arrependimento. Você precisa chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu morri, Cristo é minha vida, manifesta a vida do teu filho em mim. Novamente eu quero enfatizar que você não tem amor para amar, você não tem perdão para dar. Mas eu não estou falando de você, porque se você está no reino de Deus, se você está no Evangelho, Cristo é tudo em você. E você só pode andar em direção a essas categorias, porque você crê que Cristo é tudo em você. E Cristo em você é capaz de fazer você perdoar e amar o seu próximo. Agora você precisa andar em direção a isto. Você precisa entender onde você está. É uma questão de consciência, de revelação. Se não estou no Evangelho, eu digo novamente para você: Senhor, dobre o seu joelho e clame, porque não existe vida fora de Jesus Cristo. E eu quero dizer isso para você. Agora, não brinque frequentando uma igreja, dizendo que você é crente, que você é um crente, sem esta ruptura total, porque não se põe vinho novo em odre velha. Ou Jesus Cristo é tudo em nós, ou ele não será nada. Você pode perdoar se Jesus Cristo é a sua vida, porque Cristo é a sua vida. Porque ele já depositou o perdão na sua conta. Eu não quero saber o que o seu pai fez, o que sua mãe fez, o que o seu filho fez, o que o seu irmão fez. Com 4 anos de idade eu fui abusado pelo meu pai. Com 4 anos de idade. 4 anos de idade eu fui abusado pelo meu pai. Com 9 anos a minha mãe morreu. Eu fiquei sem ver meu pai até depois do meu casamento. Muitos anos depois, o meu pai aparece, sem dinheiro e doente. Eu sustentava o meu pai, dava toda semana dinheiro para o meu pai, mas aquilo que eu fazia como algo certo a fazer. Não me compadecia dele. Não existia misericórdia no meu coração. A minha preocupação era: bom, se eu sou filho de Deus, se eu sou crente, um filho de Deus, tem que ajudar o seu pai que está em dificuldade. Mas eu não me compadecia dele. Era algo de fora. Era algo para vocês verem. Para que se alguém me questionasse, eu falasse: mas eu estou fazendo a minha parte. Mas dentro de mim aquilo não era uma realidade. Não representava uma ruptura. Era algo religioso. Mas antes do meu pai falecer, o Senhor me deu a graça e a misericórdia de andar um pouco mais próximo do meu pai. De ir com ele nos hospitais, de cortar o seu cabelo, de dar banho, de levar para os amigos que são médicos aqui da comunidade. Até que o dia que eu recebi a notícia de que meu pai havia falecido. E eu estava na minha casa e eu urrava. Era uma mistura de dor e uma mistura de adoração a Deus, porque Deus me permitiu, antes do meu pai partir, perdoar o meu pai e me compadecer do meu pai.
Aí eu já fazia as coisas, não porque era certo fazer, mas porque Deus havia colocado no meu coração amor pelo meu pai. Eu não sei o que o seu pai fez, eu não sei o que sua mãe fez, eu não sei o que seu filho fez, eu não sei o que sua filha fez. Eu só sei uma coisa. Família é ambiente do Evangelho, se você vive no Evangelho. E é ambiente de perdão. 1 Pedro 5,10. A palavra de Deus diz o seguinte: e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua glória eterna, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A família é o ambiente da graça, se você está comprometido com o Evangelho. E isto deve ser uma primícia básica para você. Isso deve ser o seu chão. Isso deve ser a maneira como o seu viés, a maneira como você vê todos. O que nós vemos é uma categoria dentro das casas do desempenho, da justiça retributiva. Lá de Deuteronômio 28. Se você fizer tudo que é certinho, se você fizer do jeito que eu quero, então eu vou gostar de você, eu vou amar você. Mas se você pisar na bola, eu vou descer o porrete. Eu não vou olhar na sua cara, eu não vou falar com você. É graça, meus amados. Sabe por quê? Porque você é um errado. Assim como eu sou um errado. Assim como todos nós somos errados. Só existe um santo, que é Deus. Todos nós somos pecadores e carecemos da sua misericórdia. Se você precisa da misericórdia de Deus, eu quero dizer para você, o seu parente, o seu familiar também precisa. Não tem como você viver na perspectiva da razão, da cobrança. Da razão que eu digo é de querer ter razão. Ah, não, eu estou certo. A cruz acabou com a sua razão. Jesus não veio discutir quem tinha razão. Se ele viesse discutir quem tinha razão era ele, nós todos estávamos no inferno. Jesus veio dizer assim, você não tem razão. E é justamente porque você não tem razão é que você precisa da minha graça, da minha misericórdia, do meu amor. E o ambiente da casa é um ambiente assim, onde as pessoas erram com você, mas você sempre vai olhar na perspectiva do Evangelho, daquilo que rompe com essa estrutura da religião, que também só é bonitinho para Deus quem faz tudo certinho. Deus não espera nada de você. Você não pode surpreender Deus. Nem com as coisas que você faz, nem com as que você deixa de fazer. Agora, Deus ama você e Deus tem uma vida nova para você. Mas isto representa uma ruptura total com as categorias da religião e do mundo e do pecado. Deus te chama para ser sustentado por Ele, para viver para Ele, por meio dEle, para a glória dEle. E Ele te ama profundamente. E Ele providenciou tudo para que você pudesse ter uma vida de paz diante dEle, sem culpas. Porque Ele veio ser a sua justiça, a sua santificação, a sua redenção. O sangue de Jesus Cristo é o sangue da nova aliança. É uma aliança que não está mais baseada na lei, mas baseada no sangue de Jesus. O seu relacionamento com Deus não está mais baseado nos seus acertos, nem nos seus erros, mas está baseado único e exclusivamente, sustentado único e exclusivamente pelo sangue de Jesus. Porque Jesus verteu o sangue dele na cruz, para que você pudesse entrar de cara limpa diante de Deus e falar, Pai. Para que você pudesse receber isso e dizer, Pai meu, ou Pai nosso. Graça. Mateus 6,9.
A gente já leu esse texto. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O ambiente familiar que expressa um ambiente do Evangelho é um lugar de oração. É um ambiente onde você intercede uns pelos outros, onde você clama a Deus nas suas necessidades, onde você se derrama diante de Deus, onde Deus entra na equação. Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus não entra na nossa equação. Muitas vezes nós tentamos mudar os nossos filhos, mas não somos capazes de orar a Deus dizendo: Senhor, dá um novo coração para o meu filho. Muitas vezes o que nós fazemos é usar as categorias da opressão, da repressão, do desamor, da não aceitação, do ódio, do castigo, tentando produzir nele um padrão moral que vai comunicar para as pessoas que eu criei bem o meu filho. Mas não produzirá nele um novo coração. E o que o seu filho precisa não é de um bom comportamento, ele precisa de um novo coração. Aí você não vai mais precisar se preocupar com essa questão de comportamento. E muitas vezes, os nossos pais são os chatos, são aqueles que não entendem a gente, são aqueles que são estorvo na nossa vida, mas nós não temos a mínima consideração de orar com sinceridade de coração, dizendo: Senhor, dá um novo coração para o meu pai, para a minha mãe. Ajuda-nos, Senhor. Deus está fora da equação. Sabe por quê? Porque a gente está... Deus não está no Santo dos Santos. Eu estou aqui interpretando um negócio. Não quer dizer que Deus é assim, aquilo tudo. Não quer dizer que eu creio em Deus. Eu acredito. Mas quando tem que resolver as questões, eu uso do meu jeito. E a falta de oração diz o seguinte: eu não preciso de Deus. Porque Deus não quer nem saber como que é a sua oração. Aliás, a palavra de Deus vai dizer que você não sabe nem orar como convém. A única coisa que comunica para Deus quando você dobra o seu joelho com sinceridade e fala lá o que você quer falar, com sinceridade, com verdade, é que você está dizendo para Deus, antes de mais nada: Deus, eu preciso de Ti. Deus, eu não sou autossuficiente. Deus, eu dependo de Ti. É isso que você comunica para Deus. Porque Deus já sabe o que você vai pedir antes mesmo que a palavra lhe chegue à boca. Mas nós não oramos porque nós não cremos de fato que Deus pode mudar as realidades das nossas famílias, das nossas vidas, dos nossos filhos, dos nossos pais. Deus é algo assim figurativo, faz parte do contexto. Mas Deus não te chama para isso. Se você quer viver a verdade do Evangelho, é a ruptura total, é a dependência total de Deus. Deus tem que estar nessa equação. Aliás, Ele é a resolução de tudo. É o seu refúgio, é a sua torre forte, é o seu pai, é o seu provedor, é aquele que pode mudar as realidades. Então, meus amados, para a gente poder caminhar aqui para uma situação de encerramento, eu gostaria de dizer: o ambiente do Evangelho, o ambiente da família é o ambiente para ser vivido o Evangelho. Nas categorias do amor, do perdão, da graça e da intercessão, da oração. Dependendo única e exclusivamente da vida de Cristo. Rompendo com as estruturas que tentam produzir realidades sem vida. Que tentam produzir farsas, que tentam produzir aparências, mas que não pode produzir vida. E você pode se posicionar em relação ao Evangelho de Jesus Cristo, se Cristo é a sua vida. Se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, se você se rendeu ao Senhor Jesus, se Jesus Cristo é Senhor da sua vida, é para você andar por fé. Fé não é algo que você vê em você, é algo que você vê só em Jesus. E você anda em direção a isso, porque é uma palavra de Deus te sustentando em direção a isso. E o fruto do Evangelho é paz.
O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, gozo, paz e alegria no Espírito. Você tenta a vida inteira mudar seu pai. Seu pai tenta a vida inteira mudar você, às vezes. E a única coisa que produz nesse meio é brigas, é morte nas relações, é rancor. E você acha que isso aí é normal. Não. Isso é normal, pode ser comum, se você não tem nenhuma relação com o Evangelho de fato. Agora, se você de fato confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, isto não é comum para você. Você é chamado a viver as categorias do Evangelho dentro da sua casa. Graciosamente, amando, perdoando, orando. Porque se você não ama o seu irmão a quem você vê, você não vai me dizer que você ama a Deus a quem você não vê. E se você não ama a Deus a quem você não vê, e nem o seu irmão a quem você vê, dobre o seu joelho, meu irmão. Dobre o seu joelho, meu tesouro. Porque você tem um Deus que te ama e que realizou um sacrifício em teu favor, para que você pudesse ter um novo coração, para que você pudesse amar de fato, para que Cristo pudesse ser a sua vida, para que você pudesse ser um odre novo, para receber o vinho novo, para que você pudesse ter uma nova mente, que pudesse ser permeada pelas realidades do reino de Deus, uma nova consciência, aquilo que Paulo vai chamar de não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Está diante de nós a palavra de Deus. Cada um se posiciona como achar que deve. E tudo isso já está à sua disposição no banco da graça. Já foi lhe dado. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.